Boa tarde, povo abençoado. É um privilégio de estar mais uma vez aqui para falar do amor de Deus, bem num dia em que nós estamos, em que as coisas estão piorando dia após dia e que a intensidade das coisas que está acontecendo em nossa volta, tudo isso está chamando a nossa atenção para nós buscar um refúgio. Buscar um refúgio, buscar uma segurança e buscar uma torre forte para nós se abrigar. E essa torre forte, povo abençoado, e esse abrigo, e esse refúgio é o Senhor Jesus. Porque somente o Senhor Jesus, povo abençoado, é a esperança para cada um de nós, para cada um de nós, para nós se abrigar nele, porque a nossa esperança é nele e devemos muito, 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 muito nos humilharmos, e se abrigar ao Senhor, porque vamos começar nessa ministração para falar do amor de Deus, para falar de uma vida sacrificial e que devemos trilhar o caminho estreito, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos e seguir as pisadas dele, depois de você estar carregando a cruz. Então, para isso, povo abençoado, é um processo e devemos trilhar essa vida sacrificial com Cristo Jesus, porque Ele vai estar com nós nos ajudando. E esse é o refúgio. O refúgio é estar no caminho estreito, porque quem caminha no caminho estreito está seguro. É as válvulas de segurança para todo crente. É as válvulas de segurança para cada cristão, se quiser receber a salvação da vida eterna. Porque fora desse caminho vai virar comida de pecado sexual. Fora desse caminho vai ser enganado pelo diabo, o espírito do engano que está enganando a terra inteira, até os cristãos também, porque o espírito da apostasia está solto. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre o rompimento do selo que foi aberto e também a apostasia que viria nos últimos dias como sinais próximo da vinda do Senhor Jesus. E essa apostasia ela é aparente. Até mesmo uma pessoa que não é crente já enxerga o tamanho dessa queda da igreja, a queda dos cristãos, a queda da situação de como a igreja está nos dias de hoje, aonde não tem segurança, firmeza para dizer algo, uma palavra que vai te trazer uma mudança, para que você não vai trazer uma palavra forte para te trazer uma repreensão para você abandonar o erro. Você sempre vai continuar sempre a mesma pessoa que não muda, e que não muda. Continua sempre a mesma pessoa orgulhosa, mentirosa e que só vai trocar de pele, mas o coração nunca vai mudar. E o propósito do verdadeiro evangelho veio para quê? Para trazer a verdade, para estabelecer que Jesus, o verdadeiro, ele é santo e ele não tolera pecado, e veio para nos mostrar o caminho da salvação. E veio nos trazer o arrependimento para uma geração que estava toda enganada pelo espírito da apostasia que está rondando e devastando a fé dos cristãos. E se hoje você está aqui nessa live, ouça essa pequena ministração de uma vida sacrificial e peça ao Senhor para que seus olhos abrem espiritualmente e, claro, vai poder dissipar todo o engano o engano dessa apostasia dessas igrejas plantaram nessa geração. E que é só um evangelho de conforto, um evangelho de prosperidade, um evangelho que não repreende o pecado, um evangelho que você vai na igreja, apenas fica com com aqueles mesmos rituais, com aquelas mesmas liturgias dentro da igreja. Mas eu não quero entrar em detalhe, é uma ministração muito profunda a respeito do engano que está consumindo a terra para
preparar a terra para a vinda do anticristo, mas também o Espírito Santo de Deus também veio ao nosso resgate para poder preparar um povo para a vinda do Messias. Porque o Espírito Santo, quando viu a igreja caindo no estado caótico para morrer espiritualmente, lá em Mateus 25:5, vamos lá em Mateus 25:5, vamos abrir os oráculos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 25, versículo... Mateus 25, versículo 1. Vamos lá. Então o reino do céu será como as 10 virgens. Olha só, as 10 virgens. As 10 virgens que o Senhor considera como igreja. Que pegaram essas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram o óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E se elas estavam em preparação contínua, porque a preparação das lamparinas é a vida, é as vestes de se tornarem incorruptíveis, nessa caminhada de preparação ela estava se preparando para o arrebatamento, para a vinda de Jesus. Esse sempre foi o foco da igreja principal, o foco de nos prepararmos para a vinda do Senhor Jesus e levar a salvação, levar a luz para aqueles que estão perecendo, para que eles também se preparem para a volta do Senhor Jesus. Porque nessa caminhada em que elas estavam caminhando, o horário em que elas estava chegando à meia-noite, próximo à meia-noite. E quando a noite, que são as trevas desse mundo, que são o nível de pecado desse mundo, vai crescendo aos poucos até o momento em que as trevas vai aumentando e apaga a igreja e elas dormem. Assim como é no relógio físico nosso, quando nós chega às 12 horas ou até mesmo quando chega à meia-noite, nós já fica sonolentos, tombando de sono. Foi o que aconteceu com as virgens sábias. Eu estou falando das virgens sábias que tinha Jesus, que tinha o Espírito Santo de Deus, que concentrava o Espírito Santo de Deus, Mas quando elas ficaram sonolentas, o Espírito Santo já se retirou da casa. Num horário tão crítico que nós estamos. E esse é o horário que nós estamos. Essa profecia se cumpriu nos nossos dias. E é por isso que nós vemos a queda da igreja. E se nós estamos vendo a queda da igreja é porque o noivo saiu da casa. O noivo agora está lá fora. E se ele está lá fora, ele está chamando para que a igreja saia daquelas 4 paredes e venha se encontrar com ele aqui fora. E como é que eu vou se encontrar com ele aqui fora? Evangelizando. Buscando um azeite que não é mais aquele azeite que estava lá, mas agora um novo, que agora vem em Mateus 26. Em Mateus 25, versículo 6. E à meia-noite foram acordadas pelo grito. Então foi um grito muito forte para poder acordá-las, de um sono em que elas estavam aprofundadas. E nesse sono que elas estavam aprofundadas era no evangelho da prosperidade, porque uma vez que os pastores dormiram, veio o maligno e semeou sua semente, semeou seu evangelho. Igual do Senhor Jesus Cristo, só que a diferença é que distorce um pouquinho.
distorcido. E eles se aprofundaram nesse evangelho da prosperidade. Então elas estavam dormindo no pecado, nesse evangelho da prosperidade, onde não salva ninguém, onde não liberta ninguém, e aonde te deixa preso no pecado, aonde não traz mudança de vida, e aonde não tem arrependimento, não tem santidade, não tem as doutrinas, mas a sã doutrina que santifica o homem. Então todos ficaram nus diante do Senhor. Todos ficaram rebeldes. Todos se apartaram de Deus. Até a virgem sábia. E eu estou falando das virgens sábias. E a queda das virgens tolas. E praticamente, povo abençoado, é este momento em que nós estamos concentrados. É este momento em que nós estamos. É este momento que temos que entender bem o tempo em que nós estamos vivendo e preparar bem a nossa salvação. Preparar bem, porque uma coisa é certa. Uma coisa é que o juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está vindo. Então teve que vir um mensageiro para nos acordar. E ele não veio de fora, porque se nós olharmos as escrituras em Mateus 25:6, ele veio de fora. Ele não veio dentre aquelas que estavam dormindo. O grito não soou quando ele estava lá dentro lá das igrejas. Saiu de fora para poder despertar uma igreja. Essa é a última trombeta, para despertar para o encontro do noivo. Para dizer: veja, o noivo está chegando! Veja, o noivo está chegando! Veja, o noivo está chegando! Saia para recebê-lo! Saia para recebê-lo! Esse é o anúncio especial e todas elas acordaram. Todas elas acordaram, quanto a tolas como as sábias, todas elas acordaram e compreenderam o anúncio especial. E compreenderam que tinha que preparar suas lamparinas. E compreenderam que tinha que entrar numa preparação séria para receber o Senhor Jesus. E claro, receber o anúncio especial do tempo em que elas estavam vivendo, que era tempos críticos, que o nível do pecado estava muito alto. E ia chegar na meia-noite, aonde Cristo chegava. Aonde Cristo chegava no versículo 10. Quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. E ele chegou na meia-noite. Quando a meia-noite chega, a igreja é levada. Quando a meia-noite chega, os mortos se ressuscitarão. Quando a meia-noite chega, a libertação acontece. Em todas as dispensações da Bíblia, a libertação sempre acontece no horário da meia-noite, que é o horário X, aonde o juízo de Deus tem que acontecer. Aonde quando Deus está decidido em julgar a terra. E quando ele está decidido em julgar a terra é porque ele sabe de todas as coisas. E claro, e se é o nível X da terra na meia-noite, é o nível em que Deus vai vir julgar a terra com justiça. E quando o arrebatamento acontecer, o juízo tomará lugar. Porque o juízo e o arrebatamento andam juntos. O juízo e a libertação andam juntos. Foi o que aconteceu lá no povo do Egito, quando eles foram libertados. Quando eles foram libertados lá em Êxodo. Em Êxodo 12. Que eles tinham que se preparar até a meia-noite para se manter irrepreensíveis e, claro, banhados com o sangue do Cordeiro. Mas aonde está o mensageiro que acordou as 10 virgens e que está acordando as 10 virgens e que todas elas estão se levantando do sono? Estão sendo acordadas, estão entendendo o anúncio especial. O noivo já está aqui na terra, andando na terra entre nós. E o Espírito Santo está nele, nos instruindo para nos preparar o nosso coração. Nos instruindo para nos preparar o nosso coração para a vinda do Messias. E claro, fazendo milagres, maravilhas, prodígios, para se cumprir Ageu 2:9, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E nós estamos vendo milhares de aleijados que estão andando sobre a terra. Vai lá no canal Repente Brasil e observa. É o grande avivamento final que a Bíblia profetizou lá em Isaías 26. O orvalho
o orvalho de luz. Aleluia. Vamos lá em Isaías 26. Pois no versículo 19. Teus mortos, porém, viverão. Teus mortos, porém, viverão. Teus. Se aqui está dizendo teu, significa que somente quem é dele, somente quem é de Cristo Jesus, que pertence a Cristo Jesus, é que os mortos são dele. Jesus nos comprou. Cada alma que está andando nessa terra é comprada pelo sangue de Cristo. Mas a partir do momento, povo abençoado, que nós não se arrependemos, que vivemos nessa vida, nesse sopro de vida, desperdiçando uma enorme salvação que nós temos diante de pé, aqui que se materializou diante de nós. Então, só resta um destino, um inferno. Mas aqui diz que uma luz, vamos lá. Viverão e seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria. Aleluia! Se cantarão de alegria. Aqueles, pois, olha só, pois tua luz que dá vida, pois a tua luz que dá vida, uma luz que dá vida. Numa geração em que estava toda morta, numa geração em que a igreja sábia, ela cochilou e adormeceu nesse horário da meia-noite, nesse horário próximo ao horário da meia-noite, aonde a escuridão tapou a terra, aonde o nível de pecado, o nível de homossexualismo, o nível de lesbianismo, o nível de orgulho, o nível de esfriamento, o nível da queda profunda dos corações dos homens que se apartaram de Deus, se tornaram espíritos independentes, não quiseram mais receber o Senhor Jesus nas suas vidas, tiraram Deus da constituição das suas vidas. Então é este o horário que nós estamos. O horário em que Jesus falou, em Lucas 18, será que ele encontrará fé na terra quando ele vier? Será que as pessoas ainda vão crer em mim? Será que as pessoas ainda vão ter força e vão ter o conhecimento de se preparar bem em santidade? Porque eu não tolero. Porque ele não tolera pecado nenhum. Será? Será, povo abençoado? E isso em outras palavras, não está nos dizendo isso. Mas uma luz daria vida. Daria vida e desceria como um orvalho. Ou seja, como uma chuva. O significado de orvalho é chuva, como uma chuva que desceria. E essa chuva nós estamos vendo, esse avivamento tão fenomenal que nós estamos vendo. Tudo isso nos chamando para o arrependimento. Tudo isso para nos calibrar a nossa salvação, para nos calibrar, para nos tirar as manchas das nossas vestes. Porque a partir do momento que você crê, confessa os seus pecados, se arrepende, então você inicia uma nova caminhada. É que você vai ter que deixar essa velha vida de pecado para viver a vida de Cristo. E para viver a vida de Cristo, você tem que viver uma vida sacrificial. É que é onde nós vamos entrar nessa mensagem. E se nós vamos entrar nessa mensagem, foi necessário fazer essa introdução para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Para compreender que os tempos não são de brincadeiras. A qualquer momento, povo abençoado, a porta do céu vai se fechar. E ela vai se fechar sobre aqueles que foram rebeldes nessa mensagem, que não quiseram aceitar a mensagem da verdade e que não quiseram receber a palavra que poderia lhe salvar, como está escrito em 2 Tessalonicenses. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. Aleluia!
Vamos em 2 Tessalonicenses. Aleluia. Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois se recusa a amar e a aceitar a verdade, que eu salvaria. Essa é a verdade, povo abençoado. O caminho do arrependimento. O caminho da santidade e da justiça, das boas obras da justiça real, que todos nós temos que praticar. Se não fizer essas obras, vai entrar num terrível juízo logo aqui na frente. E somente essas obras que o Senhor está requerendo de nós arrependermos e fazer obras vivas, trilhando um caminho de santidade, numa vida sacrificial, que nós temos que ter a certeza muito plena que fazendo essas obras vivas, nós vamos olhar o brilho daquele reino do céu. Pode ter certeza, porque uma vez que você é santo, caminha em santidade, você verá o Senhor. Fora disso, se não andar em santidade, esquece o céu. Esquece de ser crente. Sem santidade ninguém verá Deus. E a santidade, povo abençoado, é separação. É separação desse mundo corrupto. É separação de tudo aquilo que te contamina, de tudo aquilo que te corrompe, de tudo aquilo que estraga, que macula os seus olhos, os seus ouvidos. Separar de tudo, povo abençoado. É separação, santidade é isso. E as obras santas, boas e santas, as obras que produzimos é no decorrer do caminho em que você vai se esforçar para atingir essas boas obras. E o que nós podemos entender é que eles estão caminhando no caminho da destruição. O que podemos entender, povo abençoado, é que número 1, é que eles estão olhando e observando a mensagem do Senhor. Eles ouvem, mas não escutam. Se faz de surdos, mas estão ouvindo. Você mesmo está ouvindo essa mensagem, a mensagem do arrependimento, a mensagem real para te salvar do juízo. E todos eles, povo abençoado, até a igreja está caminhando no caminho da destruição. No caminho, vamos olhar em outra tradução, na Almeida Corrigida, em 2 Tessalonicenses, para trazer um entendimento muito profundo a respeito disso. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, em 2:10. E com todo o engano de justiça para os que perecem. Na parte B do versículo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aleluia. E por isso aqui é a consequência do juízo para aqueles que estão rejeitando essa mensagem agora. No versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Porque para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Antes eles tiveram prazer em fazer as obras da carne, aonde eles tiveram prazer para fazer as obras mortas, aonde eles tiveram prazer para fofocar, para mentir, para idolatrar filho, para idolatrar marido, para idolatrar chaves de moto, para idolatrar carro novo, carro do ano, para idolatrar as coisas desse lugar. Eles tiveram prazer nessas coisas. E tudo essas coisas estava sendo só um laço, estava sendo só um desfocamento para te desfocar do verdadeiro propósito do Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação.
que uma vez que você sabe do caminho da verdade e rejeita, então Deus traz o juízo em sequência. Porque primeiro, Deus ele não vai julgar ninguém na ignorância. Primeiro ele nos alerta: olha, o caminho da salvação está aberto diante dos teus olhos. É a tua responsabilidade de entrar. E uma vez que nós não entramos no caminho sabendo da verdade, mas preferindo rejeitar e amar os prazeres dessa terra, então ele vai enviar um espírito do erro, o espírito do engano, para que você creia na mentira e para que você seja julgado por isso. Por isso não devemos brincar com Deus. Por isso nós temos que levar nossa salvação a sério. Porque nós entendemos a compreensão dessa introdução que nós iniciamos no início dessa primeira mensagem foi número 1, para compreender os tempos em que nós estamos vivendo. Número 2, que precisamos nos arrepender e preparar o nosso coração para manter em prontidão. E número 3, para serem santos e para não repetir os erros do passado, os erros do passado que aconteceu lá no Egito, lá no deserto, em que eles foram libertados e caminharam um processo, uma caminhada de entrar na terra celestial e na Canaã, na Canaã. E quando eles estavam iniciando para chegar lá na Canaã prometida, terrena, quando ele estava se preparando no meio do deserto, muitos começaram a se queixar, muitos murmuraram, muitos caíram na idolatria e cada parte daquelas gerações foram julgadas pelo Senhor. Da mesma forma que está acontecendo agora, em que as 10 virgens foram acordadas. E aquele retrato era para nós. Para nós agora, neste momento, aquele retrato. Os dias de Noé é um retrato para nós. Os dias de Noé é um retrato para cada um de nós entendermos que aquele tempo acontecerá no nosso tempo e já está acontecendo no nosso tempo, onde nós estamos vendo o esfriamento do amor, da fé e aonde as pessoas não querem mais ouvir a verdade, porque a verdade denuncia, e expulsa para fora a mentira. E as pessoas não querem ouvir mais a verdade. Querem continuar e ter prazeres nos prazeres da iniquidade. Querem continuar na mentira, na fofoca. Não querem mudar as suas vidas. Não querem se arrepender para receber o evangelho genuíno da cruz e do sangue. E o que nós podemos entender, povo abençoado, que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, e diz assim: mas eu quero trazer agora, como nós lemos aqui na tradução, que aqui fala do espírito do erro na Almeida Corrigida, e na NVT diz assim: então o homem da perversidade, no versículo 11, portanto Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então será condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Condenado, povo abençoado. Aqui é julgados. Nessa NVT é condenados. O juízo, povo abençoado. Deus é um Deus muito justo. E ele coloca a chance para ti. E uma vez que você rejeita essa chance, acabou. Deus dá uma oportunidade de vida. Se você está respirando, se você está comendo, se você está vivendo nessa terra, é porque Deus está te dando uma vida, está te dando uma chance de você se achegar ao arrependimento, de você se converter dos seus maus caminhos e de você ser transformado, de você ser convertido para ser a imagem do Filho de Jesus Cristo. Esse é o propósito do Senhor. Se ele te dá 15 anos, 90 anos de vida, 80 anos de vida, 100 anos de vida, agradeça ao Senhor. Porque ele quer que dentro desses 100 anos de vida você tome uma decisão de mudar o seu coração. Porque a morte, ela é inevitável.
ela pode chegar a qualquer momento. E quem decide é o Senhor. E Ele vê o coração. Então não seja driblado pelo seu coração. De querer se arrepender só daqui a 24 anos. Como eu mesmo. Eu me driblava eu mesmo. Não, quando chegar nos 24 anos eu vou me arrepender. Quando chegar nos 22 eu vou me arrepender. Eu sempre, quando eu estava lá no mundão, eu sempre falava isso. Sempre falava isso. E eu era católico, povo abençoado. E eu era católico. E eu com os meus olhos aqui, ó, eu vi o que era a igreja de 10 anos atrás. 10 anos atrás ainda tinha um pouquinho ainda fervorosos no espírito. E de lá pra cá nós vimos a queda da igreja e nós vimos o que tá, como agora o mundo entrando num caos, entrando, se preparando para receber o juízo de Deus. E nós estamos vendo também o nível do pecado sexual, que está crescendo em alta escala, em alta escala. E nós estamos vendo o espírito do erro, o espírito do engano, fazendo tudo o possível de deformar a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E para isso ele fez com a igreja. A igreja hoje está sem as vestes e acha que vão entrar no céu em pecado. E será impossível. Será impossível. Mesmo com a quantidade de obra que eles têm, mesmo com a quantidade de obras que você tem, mesmo com a quantidade de obra que eu tenho, o que vai importar é santidade. É o padrão de Deus que não será rebaixado para ninguém. Mesmo que você seja pastor, mesmo que eu seja evangelista, mesmo que seja, cada um de nós temos um cargo, cada um de nós ora bem, cada um de nós temos alguma coisa que pratica no dia diário, mas não é a aprovação de Deus para entrar no céu. Precisa entrar no padrão de santidade. Andar no padrão de santidade, porque somente a santidade é que vai determinar o seu destino. E o destino é só um, o reino do céu. E se não obedecer, se não entrar nesse padrão, o destino será outro, será o oposto do céu, será o inferno. E que cada um de nós sabe com os olhos da fé o que é aquele lugar. Então, se você está entendendo que a santidade pode te salvar, então entre nela, povo abençoado. Entre nela. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para todo sempre. Para toda eternidade. Que Ele veio e que nos revelou. E que nós devemos trilhar o caminho do arrependimento. Porque Ele está dando uma ordem para cada um de nós, povo abençoado. A cada um de nós o Espírito Santo está nos conduzindo para nos arrepender. Está dando uma ordem a toda a terra. E isso vem lá de 2000 anos desde a morte de Jesus Cristo, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, esse foi o chamado: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a era da graça, essa é a era do arrependimento para cada um de nós pecadores, porque número 1, a salvação veio primeiro para Israel. Mas Israel não creu na mensagem do Senhor Jesus. Então abriu uma porta diante de nós. E essa porta diante de nós está aberta há mais de 2000 anos. Por isso, nós devemos nos arrepender hoje. Nós devemos obedecer o chamado da ordem. O chamado de Atos 17, capítulo 30. Aleluia! Atos 17, versículo 30, que diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Somente o arrependimento, que é o sangue de Cristo Jesus, que pode te purificar.
que pode trazer uma nova mudança em sua vida, que vai fazer você andar num caminho sacrificial. E o que é um caminho sacrificial? Vamos para Romanos, vamos para Romanos 12, 1. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus. Entregue o seu corpo a Deus. Aleluia. Por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vivo, santo e agradável. Nada impuro, nada desagradável e nada profano. E nada falso. O tipo de adoração que o Senhor quer, povo abençoado, de cada um de nós cristãos é que nós obedeça a palavra da verdade. E que o Senhor requer, que Ele requer em cada um de nós que nós fazemos um culto a Ele racional. Em outras traduções está racional. Na minha Bíblia, como é a NVT, é a linguagem de hoje dos nossos tempos, é que ela está nos dizendo para nós fazer um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. E o que aqui ele considera agradável? São a obediência, a justiça, a santidade. Para isso, povo abençoado, é importante nós ser muito vigilantes e que, claro, fazer uma adoração correta diante de Deus. E você só vai fazer uma adoração correta diante de Deus quando verdadeiramente você abraçar o evangelho da cruz e do sangue. Porque fora desse evangelho da cruz e do sangue, não há adoração perfeita a Deus. Não há outra adoração. Porque o evangelho da cruz e do sangue é que vai direcionar para uma adoração perfeita. Vai direcionar para você fazer, vai nos direcionar para nós fazer uma adoração perfeita diante de Deus. E essa adoração perfeita diante de Deus é obediência, santidade, justiça. Isso é uma vida sacrificial. E uma vida sacrificial nós entendemos é que você tem que matar o velho eu dentro de ti. Você tem que matar a velha vida dentro de ti. Você tem que matar os seus costumes, os seus hábitos, os seus comportamentos, a sua forma de ser controlada pelo mestre do seu coração. E você tem que se autonegar. Ou seja, você tem que se negar tua vida, os teus costumes, os seus hábitos, os seus comportamentos, a sua velha vida de pecado que você costumava praticar. Você tem que desfazer tudo isso, se desfocar de tudo isso. Número 1, desfocar do mundo. Que o mundo atrai o quê? Atrai a tua carne. E para você romper com a conexão entre a tua carne e o mundo é morte. É morte, é sacrifício. E o que nós podemos entender é que em Romanos 12, nós podemos ver, povo abençoado, isso, essa desconexão desse mundo só vai acontecer se oferecer um sacrifício santo, agradável, justo diante do Senhor, verdadeiro diante do Senhor, espiritual diante do Senhor. Obedecer, obediência. Obediência é chave, porque uma vez que você obedece, é a forma de você estar carregando a sua cruz corretamente. Corretamente. Você carrega a sua cruz corretamente através da obediência. Porque você está seguindo uma caminhada em que não tem volta. É só ida. E nessa ida, no final dela, vai te direcionar ao reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o que nós podemos entender é que nós temos que imitar o Senhor, ser imitadores de Deus. Se nós estamos trilhando um caminho que é verdadeiro,
No entanto, nós estamos trilhando um caminho verdadeiro e seguindo as pisadas do Senhor Jesus, tem que haver um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vem na caminhada, vem a partir do momento em que você já está se amadurecendo nos caminhos do Senhor. E isso está trazendo um aperfeiçoamento para você imitar o Pai. Porque Mateus 5,48 nos dá uma luz para nós, no nosso coração, e uma ordem para que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Como Ele é perfeito. E que nós temos número 2, vamos lá em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 2. E o que nós estamos entendendo, o que é essa vida sacrificial que nós devemos entregar ao Senhor? É uma vida de carregar a cruz e seguir essa trilhagem dessa caminhada no caminho estreito. Porque fora dele ninguém entra. Mesmo que você seja um católico, budista, seja a religião qual for, seja adventista, seja qualquer uma placa de igreja, fora do caminho estreito, ninguém entra. Nenhuma placa entra. Ninguém entra no reino dos céus. Somente a cruz de Jesus. E a cruz de Jesus, povo abençoado, é nada mais nada menos que é o caminho estreito, o sangue de Cristo, o arrependimento, a santidade e a justiça. Aleluia! E que nós estamos olhando aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia que está na sua casa, que as escrituras sempre afirmam e não tem margem de erro para ninguém, não deixa margem de erro. Ela é correta e ela é justa. E se ela é justa, temos que obedecer às escrituras. Aleluia! Vamos lá em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: não imite, uma advertência para nós. Uma advertência para nós. E esse é o mandamento para nós. Agora, neste exato momento. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Aleluia! Santidade. Santidade. Santidade é separação. Só vai haver um aperfeiçoamento se você estiver em santidade. Vamos lá. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, uma vez que você, com número 1, desconecta o seu coração dessa terra, tira seu coração dessa terra, desfoca dos planos terrenos que você tinha planos para o futuro, de se casar, de ter filho, disso. Claro que isso tem que ser tirado do seu coração, que isso é uma idolatria para ti, isso está te cegando para que você não veja Jesus. Mas uma vez que você recebe Jesus e que a árvore da morte, ela é arrancada do seu coração e Jesus vem e planta a árvore da vida, que ela é amarga para o seu coração. E claro, número 1, e que ela vai te trazer a sensibilização para preparar o seu coração para a vinda do Senhor Jesus. E claro, o que nós compreendemos aqui nessas escrituras aqui, em Romanos 12, é que se você tirar o seu coração dessa terra, você vai se aperfeiçoar de uma forma tremenda nos caminhos de Deus. Você vai se tornar uma pessoa mudada. Você vai mudar os seus comportamentos. E você vai mudar o seu estilo de vida. E você vai se acostumar com o estilo de vida que Deus está te colocando. Porque Ele mesmo, olha aqui na minha escritura aqui. Ele mesmo vai transformar a sua mente. Vai transformar o seu modo de pensar. E tudo isso, povo abençoado, o Senhor ele vai entrar em partida para te ajudar. Porque Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo da Trindade. E Ele enviou o Espírito Santo da Trindade. Para quê? Para seguir essas válvulas de segurança que é essa escritura. Essa escritura é a nossa válvula de segurança. Essa escritura aqui é onde nós estamos seguros no refúgio de Cristo Jesus. Foi para isso que Cristo apanhou. Foi para isso que Cristo foi esbagaçado. Foi para isso que Cristo bateram nele com a cana. Foi para quê? Para trazer o sangue. E esse sangue, povo abençoado, traz poder
para destruir as obras do diabo. E claro, poder para nos dar segurança para nós seguir o caminho estreito. Por que ele falou que temos que seguir o caminho estreito? Porque somente o caminho estreito é que você vai estar seguro. Por que ele mandou nós seguir o caminho estreito? Porque lá está lá as válvulas de segurança de Romanos 12, que nós devemos andar corretamente diante de Deus, em obediência, e claro, uma adoração correta que devemos entregar a Deus. E essa adoração está aqui, diante dos nossos olhos, espiritual. Boa e perfeita vontade de Deus. Boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que você obedeça oferecendo sacrifícios de obediência, de justiça, de santidade. Esforce, povo abençoado. Esforce. Deus exige esforço de nós. E não é esforço, como é que se diz? Não é esforço involuntário, é um esforço que tá te mandando tu fazer, não. É um esforço por amor a Ele. É um esforço diferente daquele que é um esforço te mandado. Por exemplo, eu te mando você pegar uma água pra mim. E você fica com raiva, se ira, sei lá, e vem fazer por má vontade. Isso é desagradável diante de Deus. Isso é desagradável diante de Deus. Isso é profano, isso é impuro diante de Deus. Isso é sacrifícios aleijados. O Senhor requer de nós cristãos sacrifícios perfeitos. Sacrifícios perfeitos. E se o Espírito Santo está no seu coração aqui, ele está te conduzindo a oferecer o sacrifício que ele exige, como está escrito lá em Salmos 2. E esse sacrifício, povo abençoado, nada mais, nada menos que a obediência. E claro, você fazer o esforço por amor. Nós fazer esforço por amor. Porque se ele mandar, filho, seja santo, você vai se esforçar para ser santo. Filho, vai evangelizar e você ama e se esforça para poder evangelizar. Porque você quer evangelizar, porque você está se esforçando para evangelizar. Porque você ama o Pai. Você ama o Pai. É uma obrigação que você está fazendo, esforço por amor, não é um esforço que você faz de má vontade ou de desagradável, ou faz só para cumprir tabela, só para marcar ponto diante do Senhor, sabendo e achando que isso é aprovação de Deus. Isso não é aprovação de Deus, povo abençoado. Isso não é aprovação de Deus, é por isso que nós estamos vendo a queda da igreja, onde nós estamos vendo eles estando todo dia na igreja, todo dia culto, vocês vê lá, ali os horários dos cultos deles estão lá, segunda, terça, quarta, quinta, mas se você vai, por exemplo, você participa lá, dentro desses cultos lá, você participa lá, mas de segunda a domingo você vai ver sempre a mesma liturgia de sempre, mesma liturgia, a mesma coisa dos católicos, Ave Maria, Maria, mas aquilo ali não tem poder, aquilo ali não tem mudança. É por isso que nós vemos as irmãs no final do culto fofocando. No final do culto fofocando, nós estamos vendo as irmãs com falta de temor na casa de Deus, onde eles não têm mais respeito com ninguém, onde vemos o orgulho lá dentro da igreja, os pensamentos estão lá na roupa que estendeu lá na sua casa. E nós estamos vendo uma liturgia que não tem força. Nós estamos vendo uma liturgia que é morta. Isso foi o que foi a queda profunda da igreja. Foi por isso que todos os cristãos morreram, como está escrito, nós vimos no início da mensagem. E que isso, povo abençoado, é desagradável, porque eles saíram desse caminho aqui, ó, o caminho estreito, porque eles dormiram. Eles foram enganados. Porque eles dormiram no engano. Eles deixaram que o engano entrasse neles. E Jesus falou, no início do seu ministério. No início do seu ministério, não. Quase falando no horário do Getsemane. Ali no horário do Getsemane, ele falou para a igreja. Ele não falou para o mundo. Ele falou para a igreja. Para eles serem vigilantes. E logo antes do horário do Getsemane, ele falou lá em Mateus 25, versículo 13. Lá onde é o segredo da salvação do crente. Lá onde é o segredo da salvação do gentil. O do gentil, que é eu e você.
que somos gentis diante de Deus, que nós éramos animais irracionais nesse mundo e que Deus abriu uma porta diante de nós devido à desobediência do seu povo amado. E nós fomos enxertados na oliveira. Então, povo abençoado, lá no Mateus, versículo 13, Mateus 25, versículo 13, lá mora o segredo da salvação para nós, que é vigie, vigie. E lá no horário do Getsemane ele falou, orai e vigiai. Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Mateus 26. Nós estamos terminando a live, povo abençoado. Já está escurecendo aqui em casa. E logo, logo. Mas eu quero terminar essa palavra que é vivendo uma vida sacrificial. Eu queria levar para outros versículos, mas acabei estacionando só em uma escritura, Romanos 12. E claro, trouxe umas escrituras para começar a introdução da mensagem. E o tempo se encurtou, né? O tempo se encurtou. Mas aqui vamos lá. Jesus ora no jardim do Getsemane. E no Getsemane ele revela número um, a fraqueza da carne. Aqui Jesus ele veio abertamente nos revelar a fraqueza da carne. Aqui ele revelou a fraqueza da carne. E aqui ele nos revelou que somente o Espírito é pronto para receber o que está vindo aí na frente. Para isso vocês têm que se aperfeiçoar. Para isso nós temos que aperfeiçoar no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é forte, povo abençoado. É muito forte. É uma natureza humana, é uma natureza espiritual que mora dentro de nós, que se nós fortalecer ele, nós seremos crentes imbatíveis. Nós seremos crentes imbatíveis, capaz de suportar lapada, capaz de suportar baculejo, capaz de suportar tapa na cara, capaz de suportar tudo o que está vindo aí na frente. O que está vindo aí na frente, povo abençoado, é tudo mais, tudo menos que o retrato do que foi com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos a última igreja, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes da fiel testemunha que está lá no céu, na direita de Deus Pai, o Senhor, o Rei da Glória. Nós somos a testemunha e nós, da mesma forma, lá em 1 Pedro, que diz, da mesma forma que ele sofreu, nós padeceremos da mesma forma. E se nós vamos padecer da mesma forma, isso significa que as perseguições vai vir. E a poeira, os ventos da perseguição está vindo, povo abençoado. E nessa hora que nós estamos vendo o nível do pecado subir em alta escala, nós temos que preparar, nós temos que se aperfeiçoar, nós temos que obedecer essa natureza espiritual que mora dentro de nós, que é a natureza do Espírito Santo, que é a natureza que Deus enviou para nós, para nos ajudar, para entrar na salvação. Porque nós somos a geração, povo abençoado, a mais perversa de todas. A última geração, povo abençoado, a última geração que o nível de pecado que nós foram colocados diante de nós foi tremendo, povo abençoado, foi tremendo. Olha os pecados do teu pai, olha os pecados da tua mãe, olha os pecados dos teus avós, dos teus tataravós. Olha todos os pecados de toda geração, lá desde Adão até aqui. E na Bíblia diz que os pecados ele vai entrando em geração até recair sobre a costa de cada um que vai nascendo. Ou seja, nós somos malignos e perversos porque nós se tornamos orgulhosos, nós se tornamos mentirosos, nós se tornamos soberbos pelo nível de pecado que recaiu sobre as nossas costas. E um exemplo disso foi o que aconteceu lá com Acabe. Acabe lá chorou em arrependimento e Deus falou para ele, olha, você será perdoado, mas o teu pecado vai cair no seu filho. E o filho dele nem tinha nascido, ou seja, o nível da perversidade dele que ele havia sido perdoado, recaiu sobre as costas do filho, que ainda nem tinha nascido. Ou seja, os pecados dele caem.
ele cai nas costas daqueles que ainda vão nascer. E nós somos a última geração em que não vai passar daqui. Número 1, nós somos a geração que vai ter um privilégio tremendo de receber o rei. O rei, que é o Senhor Jesus. Porque ele é rei, porque o Pai deu o direito dele ser rei, porque ele ressuscitou e foi vitorioso na cruz do Calvário. Ele foi vitorioso na sua missão. E isso deu privilégio. E todo domínio foi entregue a ele. Todo domínio. Todo juízo pertence agora ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele vai nos julgar. Ele vai nos julgar se nós não se arrepender. Ele vai julgar cada um de nós se nós não se arrepender lá naquele lago de fogo. Porque ele é o juiz. Ele é o juiz. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E se nós observarmos, povo abençoado, aqui na oração de Getsêmani, o nosso mestre, ele nos ensinou para fazer a vontade de Deus. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Negando eu mesmo e obedecendo a ele. Quando eu entrei nesse ministério que eu estou, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, que eu recebi essas palavras de vida eterna e um anúncio especial de eu me preparar, a primeira coisa que a carne gritou dentro de mim foi: por que veste esses paletó? Por que veste essas camisas aqui? Porque eu já estava acostumado com aquelas camisas mundana. E então, por que vestir isso? A carne grita, a carne não gosta do que é do Espírito. A carne odeia. E ela grita, ela é a primeira a reagir dentro de nós. Ela é a primeira a reagir, né? E depois de algum tempo eu fui entendendo, isso é o caminho estreito, isso é o carregar da cruz, isso é o poder da santidade. O poder da santidade está na cruz. Na cruz. E a cruz, povo abençoado, a primeira coisa que a cruz tem que fazer, ela é entrar no teu coração. Porque a verdadeira conversão, a verdadeira salvação é quando a cruz faz o efeito lá dentro de ti. Quando a cruz faz lá efeito dentro de nós aqui, ó, no nosso coração. E quando essa cruz, que é a cruz interior, faz todo o processamento aqui no nosso coração, removendo o orgulho, a soberba, a mentira, toda uma velha vida que você praticava, que você costumava praticar, os velhos hábitos antigos, e agora está fazendo a vontade do Senhor. E esse coração está te comandando a te ensinar a fazer os caminhos, a obedecer o Espírito Santo, a verdadeira justiça do Senhor. Então essa cruz que está dentro do seu coração, ela vai te trazendo para fora. A salvação é do interior para dentro, para fora. E foi isso que foi a queda dos judeus, lá no tempo de Jesus Cristo. Porque eles acharam que a salvação era andar perfeito. E claro, eles eram perfeitos em tudo, nas tradições deles mesmo, em obediência ao Senhor. A justiça deles jejuava 2 vezes por semana. Mas o seu coração, eles esqueceram do seu interior, eles esqueceram lá dentro. E é lá dentro que o Senhor ele aprova. É quando o seu coração está limpo. E há promessa para os limpos de coração, que eles verão a Deus. Para isso temos que transformar o nosso coração de dentro para fora. Quando você transforma aqui de dentro, então para fora flui. Para fora flui. Então você vai se afastando, se distanciando das coisas deste mundo. Porque isso vai perdendo a força dentro de ti. Isso já não te agrada mais. Isso você já está se repugnando às coisas desse mundo. Então você está trilhando o verdadeiro caminho estreito. E você sente prazer agora no caminho estreito. Porque você é uma pessoa transformada. Você é uma pessoa transformada. Mas quando você não era uma pessoa transformada, você repugnava o caminho estreito. Então dois caminhos, o largo e o estreito. E só vamos ver a salvação no caminho estreito, povo abençoado. O caminho estreito está aqui no jardim de Getsêmani, que ele nos revelou, número 1, a fraqueza da carne. E número 2, ele nos revelou a forma de como vamos obedecer ao Senhor, negando-se a nós mesmos. Porque nem o próprio Senhor Jesus
Nós não sabemos de quanta eternidade e eternidade ele adorou o Pai. Não sabemos. Só sei que ele é eterno e ele estava junto com o Pai. Ele criou os céus, a terra, ele te criou. Ele criou todos nós. O Senhor Jesus é o que sustenta o sol. O Senhor Jesus é que sustenta tudo. Mas naquele dia, quando ele viu o sofrimento, o peso do cálice, da ira de Deus, todo o julgamento de Deus, da ira de Deus estava dentro daquele cálice, ele não suportou. Ele falou aqui, ó: se possível, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele fez isso 3 vezes. 3 vezes, porque era muito pesado. O peso do pecado de toda a humanidade estava caído sobre as costas dele. Mas ele falou: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, eu vou te obedecer. Mesmo que isso como é que se diz? Mesmo com todo o sofrimento, mesmo que eu seja esbagaçado, mas eu vou suportar porque a sua vontade é superior na minha vida. Eu vou obedecer a tua vontade, não a minha. Porque a minha não quer te obedecer. Mas a minha, mais a sua, eu irei obedecer. Eu irei obedecer. E ele foi lá na cruz e morreu. Porque aqui foi a decisão que ele falou. O Espírito está pronto. Ou seja, ele já estava decidido para morrer por nós. Para morrer pela humanidade, para nos trazer o sangue de Cristo. E revelou a fraqueza da carne, revelou que a carne vai te atrapalhar. Para isso, você tem que crucificar ela, porque a carne vai te atrapalhar os caminhos de Deus. A carne vai te atrapalhar no processo da obediência com o Senhor. Por isso que Jesus falou: crucifica a sua natureza terrena. E se nós olharmos, povo abençoado, do Novo Testamento aqui, ó, todinho ele está sempre nos dizendo: crucifica a carne. Em outras traduções, mortifica a carne. Em outras traduções, elimina a carne. Lá em Colossenses também fala. Tá todo o encorajamento de nós fazer morrer essa natureza dentro de nós e fortalecer o Espírito dentro de nós. Porque o Espírito Santo te ensina para obedecer a Deus da forma correta. O Espírito Santo te ensina a forma de como você tem que adorar o Senhor da forma correta. Aleluia! E por isso que nós vimos aqui para Pedro, que ele falou. Vamos. 43, que diz assim: quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguia manter os olhos abertos. E foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Veja, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Era a hora que Jesus Cristo estava decidido. Por isso, povo abençoado, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender e seguir esse caminho estreito. Se você não está seguindo o caminho estreito da forma correta, então sai fora das 4 paredes. Da onde você está, não receba esses ensinos. Sai fora do evangelho da prosperidade. Sai fora desse evangelho das bênçãos. Vem procurar onde há verdade. E a verdade já chegou no Brasil. Já chegou no Brasil. É o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. O Ministério dos Mensageiros que está gritando na terra. Vejam, o noivo está chegando. Saia para recebê-lo. Do anúncio especial. Então, povo abençoado, não vamos nos orgulharmos, porque já sabemos de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e que somos alguma coisa. Larga tudo isso, joga tudo isso no lixo. Seja agora odres novos para receber uma mensagem agora limpa, que Jesus Cristo agora vai te trazer uma nova mudança da sua vida. Que ele vai agora trazer o vinho novo para ti, você beber e você ter forças agora de se preparar para a volta do seu Jesus. Um vinho novo sem fermento, sem mistura, um vinho novo limpo, que vai destruir as obras da tua carne. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Já estamos aqui 1h04 minutos de live. Esse é o verdadeiro significado da cruz, povo abençoado, de nós negarmos a nós mesmos. E é o coração do evangelho, é a cruz.
E somente aqui, povo abençoado, pela cruz é que vamos entrar no reino dos céus. Sem a cruz é impossível. É impossível. Para isso, vamos desfocar das coisas deste mundo, vamos trilhar uma caminhada. E claro, sendo produtivos na caminhada, sendo frutíferos na caminhada. Aleluia. Porque o Pai requer, povo abençoado, é sacrifício de obediência. E o que o Pai mais requer é que nós não nos conformamos com as coisas deste mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos dos olhos, os desejos dessa vida, o orgulho, a ostentação desses bens, que tudo isso é do mundo, povo abençoado. Isso não provém do Pai. E quem ama essas coisas, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. E uma pessoa que ama o mundo é inimiga dele. É o inimiga. Mas aqueles que obedecem a Deus e se desfocam desse mundo, então eles receberam um espírito que agora está clamando no coração deles. Abba, Pai. Então, para isso, povo abençoado, o fim chegou. O fim chegou e estamos bem próximos de ver com nossos olhos a volta do Senhor Jesus. E já estamos bem próximos de testemunhar a volta do Senhor Jesus. E se você ficar no arrebatamento, você será você será aquele que vai testemunhar da grande tribulação e a tribulação. E se você receber a palavra da verdade, será impossível você ser reconduzido de volta. Será impossível. Não pense em você ser salvo lá. E se você não sabe, então Deus vai te trazer a revelação para você se arrepender lá, mas através de muito pau, muita ripa na cabeça. Então, povo abençoado, vamos nos arrepender agora, porque o arrependimento agora, povo abençoado, é a forma de nós se livrar do juízo de Deus. É a rota de fuga para nós fugir daqui. Somente no arrependimento. O arrependimento é o sangue, e somente por ele diariamente é que vamos ser santificados. E somente por ele que nós vamos conseguir trilhar o caminho sacrificial. Amém? Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Essa foi a nossa série 19 da edificação espiritual. Que eu estou fazendo, que está sendo colocado lá no YouTube. Se todos quiserem ver as ministrações anteriores, a série 18, a série 17, todos estão convidados para irem lá e assistir. Amém? Lá no canal Alertando o Tocantins. E o alerta ao Tocantins é esse: se arrependam. Saiam. Saia ao encontro do noivo. Saia para recebê-lo, noivo. O noivo está chegando. Ele está chegando, povo abençoado. Ele está chegando. Vamos nos arrepender. Vamos trilhar um caminho agora de justiça, um caminho de santidade. Então todos aqueles, povo abençoado, todos aqueles que quiserem receber o Senhor Jesus, repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Ó Senhor, eu me arrependo profundamente, Senhor, o quanto que eu fui ímpio, o quanto que eu fui cruel na caminhada. Me ajuda, Senhor, agora a viver uma nova vida. Envia o seu Santo Espírito para me ajudar. E hoje eu te recebi, Senhor, como meu dono. Escreva, meu Pai, meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ajuda a caminhar em santidade e justiça, no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Agradeço. Fugiu a palavra da mente. Agradeço a sua visita aqui. Agradeço você que assistiu essa live. O Senhor agradece. Que Ele cresça, povo abençoado, e nós diminuímos. E que ainda não abri a escritura lá, hein? Abri só a advertência do horário do Getsemane, mas aqui não quero fechar
como foi a primeira parábola que nós iniciamos, como introdução para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, e que quero fechar ela como a última, no último versículo. Portanto, vigie. Portanto, vigie, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Ele vai voltar, mas para os pecadores arrependidos. O Senhor Jesus, ele vai levar somente os pecadores arrependidos. Os pecadores que continuam na prática do pecado e não querem largar o pecado, não querem abandonar a pornografia, a masturbação, todas essas práticas do mundo, não querem abandonar o seu orgulho, não querem abandonar a soberba, então vão esperar o juízo de Deus. E, como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, eles comia, bebia, farreava, até que o dilúvio veio e arrastou a todos. Todos. E os que entraram na arca foram salvos. E vai acontecer, povo abençoado. Nós estamos vivendo nesses dias. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus.